Cruzeiro e Santos se enfrentam amanhã às 19 horas na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas. Ingressos à venda no ingresso.cruzeiro.com.br e também na loja do Cruzeiro lá no centro da cidade. Para quem é de BH e região, tem caravana saindo da região da Pampulha, procura o pessoal da Desorganizada Cabulosa nas redes sociais. E para você que não vai conseguir comparecer, transmissão do N Esportes no YouTube e também nas TVs por assinatura. Bom, depois de conquistar um grande resultado fora de casa diante do Bahia, as cabulosas agora estreiam na sua casa e precisam confirmar 3 pontos diante de um Santos que também venceu na estreia. Venceu na Vila Belmiro a equipe do Grêmio, um Santos que retorna da Série A2 reforçado para a Série A1, certamente vem com uma pretensão de estar no G8 do Campeonato Brasileiro, de estar na próxima fase, e isso passa por pontuar aqui em Minas Gerais, por pontuar aqui na Casa das Cabulosas. Como elas pretendem fazer isso? Como jogam as sereias da Vila? Eu vou te contar agora, mas antes, confere aí se você está inscrito no canal, se você já deixou o joinha aqui no vídeo. Os vídeos têm dado uma audiência muito legal, eu estou muito feliz, mas a turma tem esquecido de deixar o joinha, então deixa aí porque ajuda o patrão e ajuda a Samuca TV. Bom, eu estou colocando o time do Santos aqui na sua tela, num 4-4-2, mas a verdade é que a movimentação da Rincon, que é essa segunda atacante que você vê aqui na tela, faz com que o desenho seja um 4-3-3 durante boa parte do jogo também. Pelo menos foi isso que a gente assistiu ali no jogo do Santos na vitória diante do Grêmio. A Lari é a referência desse ataque e a Rincon ela faz uma movimentação de vir ocupar esse espaço mais central aqui do campo, abrindo espaço para que a Eudmila ocupe o corredor direito. Então, dessa forma, o meio-campo do Santos fica com a Rafa Andrade e a Suzane como essas figuras de volantes, a Rincon com um pouco mais de liberdade, aquela meia articuladora, e aí ela libera espaço para a Eudmila na ponta direita e para a Vivian na ponta esquerda, com a Lari centralizada. Essas variações, seja num 4-4-2 ou nessa espécie de um 4-3-3, aconteceram bastante na estreia do Santos, nos dois tempos ali diante do Grêmio. E em quem nós temos que ficar de olho nessa equipe do Santos? Bom, o Santos montou uma equipe qualificada e bastante experiente nesse contexto de Série A1 de Campeonato Brasileiro. A intenção certamente é muito mais do que fazer um campeonato seguro. A intenção é brigar por G8, é brigar por uma vaga na próxima fase. E aí, baseado no que foi a estreia do Santos na semana passada, eu trouxe aqui 4 destaques individuais, 4 jogadoras que eu acredito que a gente tem que ficar de olho, limitar o máximo possível as ações dessas atletas para que a gente possa sair com a vitória da Arena do Jacaré. As duas laterais, a Catrine, que é a lateral esquerda, e a Evelyn, que é a lateral direita. As duas têm boa capacidade de apoio e costumam ser muito acionadas pelas zagueiras e pelas meias do Santos na construção das suas jogadas. Além delas, eu vou destacar a Eudmila, que estava no Corinthians na temporada passada, não era lá uma jogadora muito acionada pelo Piscinato, mas é uma boa jogadora, ponta direita, chuta com as duas pernas, requer atenção e na minha opinião, inclusive, foi a melhor jogadora do Santos na estreia. E a Rincon, que é uma meia atacante muito habilidosa, foi contratada para ser essa principal articuladora da equipe do Santos. Ela estava no Palmeiras na temporada passada, era reserva e agora vem para o Santos com essa responsabilidade de pensar o jogo das Sereias da Vila. Pontos de atenção. Vou citar aqui 2 pontos que eu acredito que a equipe do Jonas precisa ter atenção, precisa ter cuidado para evitar aí um resultado negativo ou um jogo ruim da nossa parte amanhã lá em Sete Lagoas. O Santos foi uma equipe que na sua estreia atacou majoritariamente pelo corredor direito. E aí fazendo uso dessas 3 jogadoras que eu citei, a Evelyn, lateral direita, a Eudmila, que é uma meia direita, ponta direita, e a Rincon, que apesar de ser ali uma segunda atacante, também funciona como uma meia. A Rincon faz essa movimentação de construir por dentro, abre espaço para a Eudmila atacar o corredor, e ela e a Evelyn construíram muitas jogadas. As principais jogadas de perigo do Santos foram através do lado direito e, aliás, os 2 gols nascem de cobranças de escanteio do lado direito, justamente porque é onde o Santos agrediu mais a equipe do Grêmio, por onde conseguiu chegar com mais perigo nesse último terço. E é justamente aí, lado esquerdo da nossa defesa, que nós estamos no momento como improvisação. A Vitória Calhau ainda não está disponível, segue entregue ao departamento médico, e a Capelinha fez a zaga pelo lado esquerdo na nossa estreia lá em Salvador. A Capelinha é volante de origem, ela jogou como zagueira na temporada passada, mas não é a função que ela faz com mais naturalidade. Inclusive foi uma jogadora que eu achei em alguns momentos um pouco insegura na nossa estreia, e assim como foi lá em Salvador, é preciso que amanhã em Sete Lagoas, Gisele e Vanessinha, que costumam cair ali pelo lado esquerdo,
façam uma partida defensivamente muito forte para cobrir a Capelinha, para ajudá-la a coibir esse lado direito do ataque do Santos, que é tão especial e tão forte. Lá em Salvador foi uma partida defensiva praticamente perfeita do Cruzeiro e a Vanessa, inclusive, para mim foi um destaque nesse atributo, no momento defensivo. Será necessário, mais uma vez, que ela se dedique bastante no momento sem bola do Cruzeiro, para que a gente coíba o máximo possível a ação dessas 3 jogadoras, a ação desse corredor direito do Santos, que é, nesse momento, o mais forte, sem sombra de dúvidas. Apesar de que a gente pode falar da atuação da goleira, do posicionamento da goleira do Grêmio nos 2 gols que o Santos marcou, não dá pra gente ignorar que são 2 gols que nascem a partir de cobranças de escanteio, uma delas ensaiada, inclusive. Então sim, tem falhas da goleira, para mim no primeiro gol de posicionamento, no segundo gol acho que é uma falha até muito mais clara, mas deixa claro que é uma valência dessa equipe do Santos, a bola parada, a bola aérea. Na temporada passada, o Cruzeiro era muito forte para se defender desse tipo de situação, principalmente porque tinha ali Isa Haas e Isabela. Esse ano não tem mais, então com quem está em campo, com quem está na equipe nessa temporada, o Cruzeiro vai precisar ser capaz de ser tão sólido quanto foi na temporada passada e se defender desse tipo de situação. Houve uma outra jogada de bola aérea do Bahia que eu senti que deixou o Cruzeiro um pouco inseguro, uma saída um pouco insegura da Camila ali, um posicionamento aqui que precisa ser melhor ajustado. Em linhas gerais, não sofreu gols, mas vai precisar ser mais sólido porque o adversário mostra, claro, é só um jogo, foi só um jogo, mas mostra que é uma das suas valências para encontrar o caminho das redes nesse Campeonato Brasileiro. E em quais pontos o Cruzeiro pode tirar vantagens nesse jogo? Eu vou citar 3 pontos que foi possível observar nessa estreia do Santos contra o Grêmio, em que eu acho que a equipe do Jonas Urias pode tirar alguma vantagem e de repente pode ser o caminho para construir mais uma vitória dentro do Campeonato Brasileiro. Nessa partida de estreia, o Santos foi uma equipe que, para se defender, se organizou num 4-4-2 e optou por marcar sempre num bloco médio. E aqui nesse lance do jogo, vocês conseguem ver a liberdade que a goleira e as zagueiras do Grêmio têm para trabalhar a bola. E o Santos só vai realmente começar a morder, começar a intensificar essa marcação quando a bola chega aqui nas laterais do tricolor gaúcho. Eu não consigo afirmar que o Santos vai se comportar defensivamente assim contra todos os seus adversários, independente do contexto. Ainda é muito cedo para isso, foi só um jogo. Mas caso venha a marcar concedendo essa liberdade aí à nossa primeira linha, pode ser um ponto para tirarmos vantagens. E aqui pesa não termos a Calhau ainda, porque a Calhau é a nossa principal zagueira construtora, aliás, talvez a principal zagueira construtora atuando no futebol brasileiro, mas eu acredito que mesmo assim, contando com as atletas que nós temos em campo nessa primeira linha e também com a movimentação e a participação da Ana Flávia, por exemplo, que é a nossa primeira volante, afundando para fazer essa saída de bola junto das nossas zagueiras, podemos ter aí uma certa tranquilidade, por assim dizer, para iniciar essa construção, o que pode ser muito importante para a equipe do Cruzeiro. E falando em iniciar a construção, tem um outro ponto que me chamou muito a atenção nessa partida, que foi essa tentativa aqui da equipe do Grêmio de encaixar uma marcação alta individual na saída de bola do Santos. Percebam que existem problemas claros aqui. Tem só uma jogadora do Grêmio marcando 2 do Santos e a Catrine tá livre lá na lateral esquerda para receber a bola. Nesse lance aqui, o Santos consegue evoluir a jogada com muita qualidade, passes de primeira até chegar no seu campo ofensivo. Inclusive essa jogada aqui, ela só é parada por um impedimento. A questão é que a gente acabou de assistir um Cruzeiro que foi muito mais efetivo nesse tipo de encaixe individual, pressionando a saída de bola do seu adversário, e que se conseguir replicar aqueles comportamentos amanhã, vai certamente impor muito mais dificuldades ao Santos nessa saída de bola e, por consequência, impedir que as principais válvulas de escape e as principais articuladoras dessa equipe do Santos recebam a bola com tamanha liberdade para progredir em campo. E vale ressaltar também que, mesmo com essa relativa liberdade que teve na sua saída de bola, sem uma pressão propriamente encaixada por parte da equipe do Grêmio, o Santos cometeu alguns erros importantes de saída de bola. Um deles, inclusive, originou o escanteio em que sai o gol do Grêmio, ali já no segundo tempo. Então eu imagino que num contexto em que o Cruzeiro consiga impor mais dificuldades a essa saída de bola, a tendência é que esses erros por parte do Santos aconteçam até com mais frequência, e aí é saber aproveitar bem essas ocasiões, assim como a equipe do Jonas soube aproveitar lá em Salvador para vencer o Bahia. Por fim, bola aérea. É bem verdade que o Cruzeiro perdeu a Isabela, que era a nossa principal cabeceadora, principal arma nesse tipo de jogada, inclusive tá fazendo gol adoidado desse jeito lá no PSG, mas ainda existe bastante qualidade e altura aqui na equipe do Cruzeiro para conseguir aproveitar
aproveitar bem essas cobranças de falta e de escanteio, principalmente da Bianca, né, que tem muita qualidade para bater nessa bola. A Bianca é das melhores cobradoras aí de bolas paradas atuando no futebol brasileiro. Claro, foi só o primeiro jogo, mas a gente conseguiu observar aí que a única maneira que o Grêmio conseguiu furar a defesa do Santos foi através de uma cobrança de escanteio, de uma jogada de bola aérea. E olha que o Grêmio teve inúmeras oportunidades, finalizou muito mais do que o Santos nessa partida. É bem verdade, não foi lá com muita qualidade, mas a maneira de chegar às redes foi assim, através de bola parada, de bola aérea, e essa é uma valência que o Cruzeiro teve na temporada passada, muito é verdade com a Isabela, mas também com a Lelê, com a Paloma. Esse ano tá jogando com a Ana Flávia, por exemplo, que é uma jogadora alta, Tainara é uma jogadora alta, então fica a expectativa para que essa turma consiga aproveitar bem as cobranças de escanteio que nós tivemos, melhor do que foi o aproveitamento lá em Salvador, porque bola parada faz muita diferença, bola parada ganha jogos. Nós ganhamos muitos jogos no ano passado assim, e pode ser um caminho importante amanhã também diante do Santos. Provável escalação do Cruzeiro para esse compromisso. Olha, é sempre muito difícil prever o que o Jonas vai fazer, tá? Mas eu acredito numa manutenção da equipe que venceu o Bahia em Salvador, a não ser que tenha tido alguma questão durante a semana, alguma atleta que por algum motivo deixou de estar à disposição. Eu acredito na manutenção das 11 titulares que nós vimos na estreia do Campeonato Brasileiro. E aí tem uma ressalva. A Camila sofreu uma pancada nesse jogo, teve um atendimento muito longo. Ela tem treinado normalmente, tá aparecendo nos vídeos, nas fotos de treinamento do Cruzeiro. Não parece que será um problema do ponto de vista físico, mas na temporada passada, no início da temporada, nós observamos uma espécie de rodízio entre a Camila e a Tati nos primeiros jogos do ano. E aí, conforme o tempo foi passando, foi ficando claro que a Camila era a titular dessa comissão técnica. Eu não gosto e não acredito em rodízio de goleira, tá? Eu entendo que a comissão técnica tem que escolher uma, dar respaldo e ir com ela até o final. Mas não seria uma grande surpresa se isso acontecesse esse ano também, porque já aconteceu no ano passado. Então tem aí esse asterisco, esse detalhe na situação da Cláudia e da Camila. Pode ser que exista uma briga interna entre as duas e pode ser que a gente veja isso em campo. A sensação que eu tenho é que o Jonas, inclusive, vai dar confiança à Camila porque fez uma grande partida e acho que precisa disso nesse momento. Mas ao mesmo tempo, se vier a Cláudia e se no próximo jogo vier a Camila, não dá pra gente assustar muito, porque, repito, eu não gosto, não acredito que seja a melhor maneira de lidar com a situação do gol, mas não seria nada inédito, é algo que essa comissão técnica já fez e fez na temporada passada, pouquíssimo tempo atrás. De resto, realmente não acredito em nenhuma modificação, a não ser que tenha acontecido alguma situação durante a semana que impeça a repetição dessa equipe. A gente torce para que não, acho que o time foi muito bem e até por isso é uma recompensa para essas atletas que fizeram uma partida tão boa, né, e de tanta entrega, que possam começar novamente diante do Santos. É uma equipe muito forte, né, e que se mostrou muito bem treinada. Claro que agora vai para um desafio diferente, importante, vai precisar se provar mais uma vez, mas se fizerem um jogo tão bom quanto o que fizeram lá em Salvador, tem plenas condições de conquistar mais uma vitória. Embora seja um adversário muito complicado do outro lado, como eu mostrei aqui, tem as suas valências e são valências importantes, acho que a partida que o Cruzeiro fez em Salvador nos credencia a acreditar que essa equipe tem sim condições de, na sua casa, ao lado do seu torcedor, buscar mais 3 pontos dentro da competição. Não vai ser fácil, nunca é fácil dentro do Campeonato Brasileiro, mas o Cruzeiro se mostrou uma equipe muito preparada, assim, muito bem treinada e até muito entrosada para um primeiro jogo do ano. Claro que a cada semana no Campeonato Brasileiro você tem que provar essas coisas em campo e elas vão precisar provar isso em campo amanhã mais uma vez, mas eu acredito sim na força da equipe do Cruzeiro para, dentro de casa, confirmar mais uma vitória no Campeonato Brasileiro, que seria o cenário ideal, né? Para esses 3 pontos fora de casa diante do Bahia realmente fazerem a diferença na competição para o Cruzeiro precisa fazer a sua parte dentro de casa, precisa confirmar esses 3 pontos diante do Santos. Essa tem que ser a mentalidade de todo mundo lá dentro. Então é isso, você que pode, vá ao estádio. Inclusive o Cruzeiro abaixou o valor dos ingressos em relação ao ano passado e eu que estive presente durante boa parte da campanha de 2025 em loco, posso afirmar, assim, com muita certeza que muito da força dessa equipe vem das arquibancadas, então que nós possamos mais uma vez fazer a nossa parte ali do lado de fora, que elas mais uma vez possam fazer um grande jogo lá dentro e que o Cruzeiro possa sair com mais 3 pontos dessa competição. Tomara! Na terça-feira eu volto aqui pra gente conversar sobre como foi esse jogo e tomara que sobre mais uma vitória das Cabulosas. Um abraço!